Irmãos queridos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui, junto com Emmanuel, Chico Xavier e os nossos guias e mentores espirituais, rogando a eles que nos inspirem, nos protejam, nos leve ao ensinamento mais profundo, aquele que pode levar ao coração de todos nós uma melhoria em nossas existências. Obrigada, meus irmãos, por poder estar estudando mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos estudar do livro Fonte Viva, da coleção do mesmo nome, o estudo número 20, a lição número 20, chamada Diferença. Portanto, vamos começar. Creis que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago 2,19. A advertência do apóstolo é de essencial importância ao aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Todos nós esperamos que do céu nos venham coisas muito boas. Não importa se nós defendemos o lado bom ou o lado mau da vida, se nós já subimos 3 degraus ou 5 degraus, se nós já nos ligamos às coisas do bem ou ainda estamos trilhando o caminho do mal, não importa. Nós sempre esperamos coisas boas do céu. Sempre. É incrível isso. E isso tem uma razão. Porque nós somos filhos de Deus. Todos nós temos a centelha divina. E pelo fato de termos a centelha divina, há uma sintonia entre nós e a espiritualidade. Por isso a gente sempre espera que tudo venha do céu, porque nós achamos que a espiritualidade está no céu, está em cima, e não embaixo. Nós sempre achamos que o bem vem de cima e o mal vem de baixo. Isso é uma coisa do ser humano. É criação, somos criados assim, e instintivamente nós criamos territórios, áreas, que nós achamos que dali vem o bem, dali vem o mal, mas na verdade o bem e o mal estão dentro de nós. E essa certeza de que tudo nos cai do céu, essa até é uma frase que nós usamos, tudo de bom nos cai dos céus, porque na verdade nós pensamos e acreditamos que Deus nos envia tudo do alto. E como nós temos a centelha divina, acreditamos, mesmo não sendo do bem, que o que desejamos, o que queremos, nos vem do alto. Fazendo esse parêntese, vamos deixar Emmanuel falar, que é muito mais importante. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio dos bons e dos maus. O que nós havíamos comentado. Então, adorar o Senhor, admitir a existência do governo divino, ou seja, de Deus Todo-Poderoso, que nós chamamos de Deus, nosso Pai Criador, nós chamamos de Deus, porque teria de haver um nome, e o nome dele que nós denominamos é o nosso Pai Criador, que nós chamamos de Deus. Então, admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio também dos bons e dos maus. Então, os bons e os maus se misturam nessa certeza de que tudo de bom, ou seja, o que é bom para mim, pode não ser bom para o outro. Se eu sou uma pessoa má
eu acho que é bom, por exemplo, alguma coisa que, na verdade, quem é bom não vai achar que é uma coisa boa. O bom e o mal, o bem e o mal, o certo e o errado, é muito relativo. Aquele que tem as suas tendências negativas, ele acredita que é certo, por exemplo, um determinado comportamento. Quando quem é do bem, quem pratica o bem regularmente, ele sabe que aquela atitude que o outro está praticando, que na verdade tomou o caminho do mal, é uma atitude negativa. Mas nós não podemos dividir os irmãos em bons e maus. Somos todos filhos de Deus. Mas aquele que enxerga com os olhos ainda do primitivismo e ainda se encontra pensando que as coisas mais são melhores para ele, ele vai achar tudo maravilhoso. Então, se ele gosta de alguma coisa, ou se ele deseja alguma coisa que não é do bem, mas se ele gosta, ele vai achar muito bom receber. É isso o que Emmanuel está nos dizendo e que Tiago nos colocou em 2,19. Aceitar o supremo poder é próprio dos bons e dos maus. Por isso, porque o que é bom para mim não é bom para o outro. Se eu sou má, eu vou achar uma coisa boa que não é boa para o outro, que é bom e sabe que aquilo que eu gosto e que eu quero vai me fazer mal. Mas eu acho bom, eu acho que é muito útil para mim, que é muito necessário, que vai me levar a muitos progressos, a muitas subidas, muitos degraus, que eu vou evoluir muito com um determinado comportamento ou recebendo determinada coisa que eu espero que vai me favorecer. E, na verdade, quem já está partilhando o bem vai entender que aquilo ali vai ser a queda do nosso irmão. Eu vou dar um exemplo pequeno, simples. Tem muita gente que acha que a inércia é o paraíso. Então, eu tenho um irmão, vamos supor, né? Nós conhecemos alguém que gosta da inércia, adora a inércia, é nosso irmão, lógico, é nosso irmão. Mas eu não conheço, você não conhece, mas é a nossa historinha, nosso exemplo. Nós conhecemos, nós sabemos de alguém que gosta muito da inércia, de ficar parado, de ficar vendo televisão, de ficar vendo revista, de ficar jogando seu tempo fora, deixando o tempo passar, e aí o tempo passa e amanhã é outro dia, ou então ele fica dormindo. Para ele, a inércia é algo formidável. Então, quando alguém diz para ele, olha, eu tenho um trabalho para você, hoje você não vai fazer nada. Você só vai ganhar no final do mês. Você vai ficar lá parado o tempo todo sem fazer nada. Ele vai achar formidável, ele vai achar muito bom. Já o outro, que conhece a palavra de Deus, ou que já sente o bem dentro de si, ele vai ver que aquilo é muito ruim para ele. Porque nós sabemos que não há tristeza maior para o espírito, não há desgraça, eu não gosto dessa palavra, mas não há desgraça maior para um espírito do que a inércia, do que não progredir, do que ficar estacionado. Isso é o pior que pode acontecer a um espírito, é ficar estacionado. Mas ele, o outro que está praticando isso, não sabe. Ele ainda está na ignorância. E o outro que já sabe, imagina que aquele comportamento é nefasto e que ele jamais faria isso. Mas, no entanto, todos dois pensam com relação a Deus e todos pensam que as coisas vão vir para eles como eles desejam. O bom também deseja
o bem e quer que o bem chegue até ele. E esse mal, que não sabe que é mal, pensa que também o que está chegando para ele é um grande bem, ou seja, ficar estático, parado, inerte na própria existência. Então vamos prosseguir depois desse pequeno exemplo com Emmanuel. Tiago foi divinamente inspirado neste versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. Ora, crer em Deus, normalmente, é difícil alguém dizer assim, não existe Deus, eu não creio em Deus. Todos nós já ouvimos isso. Inclusive tem nome, nós chamamos, são pessoas que não acreditam em Deus, se dizem ateus. Bom, isso existe. No entanto, ele não deixa por isso de ser filho de Deus. Mas entre crer em Deus e fazer a sublime vontade, existe uma grande diferença. Eu posso crer em Deus, fazer as vontades de Deus é diferente. Então, uma coisa é eu ter fé, outra coisa é eu ter obras em cima da fé que eu tenho. Eu tenho uma fé que produz obras. Eu tenho uma fé que me leva a construir o bem. Eu tenho uma fé que me faz trabalhar em benefício do próximo, que me faz servir, trabalhar, amar, levar o bem aonde o bem precisa ser levado, onde existem pessoas que necessitam de socorro. Então, quando eu faço bem, estou levando bem, eu estou aplicando a minha fé nas obras de Deus. É a fé operante. Agora, a fé inoperante é aquela fé que ela existe. Eu creio em Deus, mas talvez até diga que tem alguma religião, enfim. Não faz diferença. A diferença é você crê em Deus, você faz a vontade de Deus, você serve ao outro, ao semelhante, ou seja, como nos disse Jesus, você ama o teu próximo como a ti mesmo, você faz pelo teu próximo o que você faria para você mesmo. Você se gosta o suficiente para gostar do semelhante, do próximo? Porque isso é importante. Porque se você não se gosta, possivelmente fica difícil de você gostar do semelhante. E se você vê um semelhante, que você está vendo, e você diz que gosta do semelhante, como você gosta do semelhante, se você não vê a Deus e vai dizer, eu amo a Deus. Como você vai amar a Deus se o semelhante, o outro que você vê, você não acredita em nada dele? Como é que você vai crer em Deus? Como é que você vai amar a Deus se você não consegue amar o seu semelhante? Fica difícil. E você só pode servir se você ama. Porque quando você não ama, você não leva o trabalho, você não leva a obra, você não leva a sua fé, porque a fé ela tem que ser movimento, estar em ação. E a fé em ação é exatamente a fé que interessa à doutrina espírita e aos ensinamentos do Cristo. A fé sem obras é morta, está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, nos trabalhos de Kardec. Portanto, vamos continuar aqui com Emmanuel. A grande Tiago foi divinamente inspirado neste versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos.
Todos nós, os bons e os maus, temos inteligência. Uns mais, outros menos. Mas somos inteligentes de uma maneira geral. A cognição procede da experiência, ou seja, a compreensão procede da experiência. Eu tenho que vivenciar para ter a cognição daquilo que se passa em relação a mim, em relação ao outro. O ser vivo evolve sempre, e quem evolve aprende e conhece. Evolver é subir, é crescer, é evoluir, e o ser vivo sempre evolui. E quem evolui aprende e conhece. Ele só não vai evoluir se ele não quiser. Nós só não evoluímos quando nós não queremos. Aí prossegue Emmanuel, nas palavras, estudando as palavras de Tiago. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Aqui, no caso, o demônio seria a pessoa má, que é o símbolo de maldade, que executa os próprios desejos, que são muitas vezes, ou quase sempre, desvairados e escuros, não pensa no outro. O anjo, que seria a pessoa boa, a pessoa que faz o bem, o anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Onde ele estiver, sempre a pessoa que está ligada ao Altíssimo, que é do bem, que pratica o bem, sempre encontra oportunidade de fazer o bem. A oportunidade sempre vai lhe aparecer, aonde ele estiver. Então, diz Emmanuel, recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Não é questão de religião, não se trata de religião. Nós estamos falando de fé e fé com obras, e a fé sem obras. Aquele que crê em Deus, ele crê, mas ele sabe que além de crer, porque ele tem a centelha divina, ele faz a vontade de Deus. Então não depende da religião. Qualquer religião, quem é do bem vai fazer o bem, e quem ainda não é do bem vai fazer o mal. Prossegue Emmanuel. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. Foi o que nós conversamos no começo. Nós temos a centelha divina em nós, todos nós esperamos que venha do alto aquele desejo realizado para nós. Que nós possamos realizar esses desejos que Deus nos manda, porque todos dizem, graças a Deus. Todos os bons e os maus. Todos dizem o nome de Deus, os bons e os maus. No entanto, nem todos fazem a vontade de Deus. Portanto, o único sinal que te revelará a condição mais nobre, adorar o Senhor, esperar e crer nele, são atitudes características de toda a gente. Como nós já dissemos, amar a Deus, adorar o Senhor, de boca, só por pronunciar eu amo ao Senhor, eu entrego ao Senhor, mas não faz a vontade do Senhor, não ama o próximo, não serve, ele não está cumprindo o que os ensinamentos do Mestre nos diz, a fé com obras. O único sinal que te revelará a condição
mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios. Porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem. Não é só acreditar no bem que vem do Senhor. Do Senhor vem todos os bens. Mas o que importa, sim, é a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Obrigada, Senhor, em seu nome, as obras que nós produzimos, que nós fazemos, em seu nome, em teu nome, Pai querido. Obrigada por ter produzido em teu nome este trabalho hoje do livro Fonte Viva, da coleção do mesmo nome, psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel. Obrigada, meus irmãos, por mais esse dia de trabalho e até a próxima semana, se Deus quiser.